Bom dia, Jessé. Bom dia, professora. Você melhorou? Melhorei. Melhor, professor. Ah, tá. Se não estiver bem, não tem problema não, viu? Pode sair da aula. Não, professora, eu tô melhor. Então tá bom. Deixa eu abrir aqui meu material aqui para compartilhar com vocês, tá? Quem que entrou agora que está só 3 pontinhos assim na tela? Deixa eu só fazer aqui o compartilhamento de tela. Para geometria. Apareceu aí para vocês? Apareceu, gente? Sim? Então vamos lá. Então a gente vai iniciar, né, a introdução sobre o conteúdo de geometria espacial. E aí depois a gente vai ver todos que se tem, né, ou boa parte deles, os principais, na verdade. Depois a gente vai prosseguir estudando especificadamente cada um, tá? Então aqui a gente tem um polígono, ele está situado em um plano. Ele é chamado de prisma sólido porque ele é formado pela projeção, né, de um polígono em outro plano paralelo. Então ele tem a união aí de todos os seus pontos, tá vendo? Tem a união de todos os seus pontos e tá na base de um plano, tá? Aí os elementos desse prisma, a gente tem a face lateral, que é essa face aqui. Os vértices é o encontro de seus pontos, das suas retas. A aresta lateral, tá? Base, tá? Essa aqui, ó, essa reta aqui é a aresta da base. A classificação de um prisma é o prisma reto, que é um cubo, que tem as suas arestas laterais perpendiculares à base dele. Um prisma regular reto, né? E os polígonos das bases são polígonos regulares, como eu disse para vocês, é o exemplo do cubo. A área de um prisma é dada pelo dobro da área da base dele, somada à soma das áreas das suas faces laterais. O volume é dado pela área da base, multiplicando a base pela altura, tá? O prisma oblíquo, que é um prisma que ele é perpendicular, né? Ele é meio que vertical. As arestas laterais, elas não são perpendiculares à base, na verdade. Tá vendo? Elas são inclinadas, isso que eu queria dizer. Travou. A diagonal do ortoedro, né? A área dele é calculada, né? Diagonal ao quadrado é igual C ao quadrado mais B ao quadrado, que são os seus lados, né? Isso quer dizer que a diagonal dele, a área dele é calculado, ó, D ao quadrado, diagonal maior, é igual diagonal menor ao quadrado, mais o lado dele, que é a área ao quadrado. Isso quer dizer que a diagonal maior dele
é a raiz quadrada de todos os seus lados ao quadrado. Então, ó, lado A ao quadrado, mais lado B ao quadrado, mais lado C ao quadrado, tá? A diagonal do cubo é dado pela o seu lado, raiz cúbica. Raiz quadrada de 3, na verdade. Isso quer dizer que a diagonal é igual ao lado do cubo vezes a raiz quadrada de 3. Já a pirâmide, ela se define como uma união de 3 ou mais pontos contidos em um plano com um ponto exterior a esse plano, tá? Então, eu tenho aqui, eu tenho 2 pontos, né, medidas de 3 pontos com um ponto exterior a esse plano, que seria a parte superior. Os elementos da pirâmide, a gente tem a face lateral dela, o vértice, a aresta lateral, a aresta da base e aqui embaixo a base. E aí a gente tem aí a nomenclatura, né? A gente tem aqui a base triângulo, nomenclatura dele é triangular na geometria espacial. Do quadrado é quadrangular, do pentágono pentagonal, do hexágono hexagonal. Todos esses aqui são no plano. Fora do plano, eles possuem esse nome aqui, tá? Então, a pirâmide, ela pode ser regular, né? Ela tem a sua projeção de vértice sobre a base, vai coincidir com o centro dela. E o centro dela acaba sendo um polígono regular, como mostrado aqui na imagem. A apótema de uma pirâmide regular, a apótema da base é o apótema do polígono regular da base. Quer dizer que a pirâmide é a altura do triângulo isósceles formado pela face lateral dele. Então, isso aqui que a gente chama de apótema da pirâmide, que é um triângulo isósceles, tá? Que forma a lateral dela, a face lateral. E na base é a mesma coisa. A gente tem a mesma formação desse triângulo. A área da pirâmide total é dada pela soma das áreas das suas faces laterais com a área da base. O volume da pirâmide é calculado pela área da base multiplicado pela altura e dividido por 3. Seção transversal, só para vocês verem como que é. O tronco dela é esse formato. O volume do tronco dela é calculado pela base, a área da base maior, tá? Então, a gente tem que o volume dela é igual a 1/3. A gente tem que a sua altura vezes a base maior mais a área da base maior mais raiz quadrada da base maior vezes a base menor mais a área da base menor. Já o tetraedro tem esse formato aqui. É um sólido que possui 4 faces laterais, sendo por consequência uma pirâmide triangular. Então, é uma pirâmide triangular, tá? Tetraedro regular tem esse formato, são triângulos equiláteros também, como na pirâmide. A altura dele é calculada por essa altura, é igual à sua aresta, que é a sua área, raiz quadrada de 6 dividido por 3. Então, a gente vai ter aí a área de cada triângulo é dado pela aresta dele, que é o L, raiz quadrada de 3 dividido por 4, e aí multiplicando-se por 4, a gente vai ter a área total, que é igual a sua aresta elevado ao quadrado vezes raiz quadrada de 3. Já o cilindro, ele tem 2 circunferências idênticas nele, uma na base e uma na parte superior. Então, no cilindro, a gente vai ter a união de todos os seus pontos pertencentes a essa circunferência e acaba formando aí um prisma de base circular, tá? Elementos do cilindro. O centro dele, né? O que divide ali no meio é o nosso eixo. Aí a gente tem a nossa base, a geratriz e a altura.
Um cilindro reto, o eixo ele é perpendicular à base, tá vendo? Perpendicular à base. O equilátero é o cilindro em que as grandezas são iguais aos diâmetros das bases. E aí a gente tem essa fórmula, volume é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, tá? Então, π vezes o raio ao quadrado, que é a área da circunferência, para a gente calcular, vezes a altura, que é um cilindro. Então, o volume é calculado daquela forma e a área é calculada por isso aqui, ó. A área total é igual à área da base menor mais a área da altura, 2 vezes a área da base menor mais a área da altura, que é em cima. Então, resumindo, a área total seria isso aqui, 2 vezes π vezes o raio mais o raio vezes o raio mais a altura, tá? A fórmula final. Já o cone é a união de todos os segmentos de uma circunferência, tá? Contido em um plano. E um ponto não pertence a esse plano, que é esse ponto aqui, ó. O que fecha o cone. Os elementos do cone, a gente tem o eixo dele também, o vértice, a geratriz e uma base. O cone, ele tem um eixo perpendicular à base, como mostrado na imagem. O cone, ele pode ser equilátero. Então, ele tem aí lados congruentes ao diâmetro da base, tá? O volume do cone é calculado por 1/3 vezes o π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. A área do cone, ó, é calculada de 2 diâmetros, então a área circular do cone é igual a π vezes o raio ao quadrado, que é a área do círculo. Resumindo, a área total de um cone é calculado por π vezes o raio mais o diâmetro do cone, que é o D, tá? Vezes o seu diâmetro, que é o G, na verdade. Aqui a gente tem um tronco de um cone, só pra gente entender, tá vendo? Aqui a gente tem um raio maior, raio menor. Então, a gente tem, ó, a área do cone grande, π vezes o raio maior ao quadrado. A área do cone menor é π vezes o raio menor ao quadrado. E a área do tronco, então, a gente tem 3 fórmulas. A área do tronco é dada por 1/3 vezes π, vezes a altura, vezes o raio maior ao quadrado, vezes o raio maior, vezes o raio menor, mais o quadrado do raio menor, tá? Exemplificando, resumindo, 1/3 vezes o π vezes a altura, quadrado do raio maior, mais raio maior vezes raio menor, mais o quadrado do raio menor, tá? Agora, a aresta. A aresta já é a união dos pontos, né, do espaço em que a distância do centro é dada pela mesma. É tipo uma esfera, tá? A área da esfera, né, pode-se constatar que ela tem 4 círculos. E é o mesmo que gerou a esfera, tá? Então, a esfera é igual a 4π, porque é 4 círculos, então a gente vai ter 4π vezes o raio. O volume é calculado por 4π vezes o raio ao cubo dividido por 3. Um poliedro é um sólido limitado por polígonos que tem 2 a 2 e um lado em comum, tá? Um poliedro regular é esse aqui da imagem. Ele tem todos os seus lados congruentes e todos os seus ângulos congruentes. Os seus lados iguais e todos os ângulos dele são iguais. Ó. Todos os ângulos iguais e todos os lados iguais. Olha ele aberto.
Segundo o teorema de Euler, a gente tem aí vértices menos aresta mais as faces laterais igual a 2, tá? Aqui é um octaedro. Aqui um cubo. Então, a gente tem um total de vértices 8, arestas 12, faces 6, através do teorema de Euler. Euler não é vértices menos as arestas mais as faces. Então, eu vou ter aí, ó, vértices menos as arestas mais as faces igual a 2. Então, resumindo, tem que ser igual a 2, tá? Aí, vértice menos as arestas mais as faces igual a 2. Gritando, mas para dormir. Já um poliedro de Platão, né? Ele deve ter todas as faces com o mesmo número de arestas e os vértices com o mesmo número de arestas. Como esse aqui, ocosaedro, icosaedro. Vocês estão entendendo, gente? Eu tô aqui só explicando, ninguém tá respondendo nada. Vocês estão compreendendo? Sim, estou. Jessé, Isabela, Vitor Hugo. Sim, professora. Sim. Então, vamos lá. As faces de um poliedro convexo, aqui só teoria, tá? Como eu disse para vocês, isso é uma introdução. Nós vamos calcular isso depois, figura por figura. Aqui é um poliedro convexo, tá? E aí, a gente calcular toda a sua área é dada por seu volume menos 2, 360 graus. E aqui a gente termina essa introdução, essa parte teórica. Próximas aulas de geometria agora para frente, a gente vai pegar figura por figura dessa e entender um pouquinho mais sobre elas e calcular, tá? A área, volume de cada uma. Então é isso, vou fazer a chamada. Nós estamos na terceira aula, né? Ninguém assistiu a primeira aula em terceiro B. Professora, quando eu fui entrar, você não tava mais? Ah, mas eu fiquei mais de 10 minutos aguardando vocês entrarem. Ninguém entrou, eu cancelei Eu a aula. Professora, eu tava Oi. conversando com a cama, eu não acordei mais cedo. Eu acordei, se eu não me engano, era 7h50. Ah, tudo bem. Eu tava arrumando, quando eu ia entrar, tava arrumando um negócio do. É por causa que eu troquei de computador, então eu tô arrumando as coisas nele. Aí eu tava arrumando pra funcionar o áudio, essas coisas. Tá, você não me mandou mensagem nenhuma explicando isso. Eu pensei, mais de 10 minutos Ô, de Daniel, espera. se for jogar Fortnite, depois me chama. Mais de 10 pega um minutos crossplay lá. de espera é um tempo que passou do prazo, então eu vou cancelar a aula, né? Então vamos para a chamada. Gessé. Presente. Isabela. Presente. Daniel. Presente. Vitor Hugo. Presente. Meninos, então por hoje é só. Vocês já acessaram lá o Classroom? Sim, professora, eu vi um tanto de atividade que vocês mandaram, tudo num dia. É para semana. Tudo em um dia para vocês realizarem na semana, tá? Então, Para que eu vou falar uma atividade que eu posso fazer num dia? Para que eu vou esperar uma semana que eu posso fazer num dia? então você já fez em um dia tudo?
Não, Tá pô, roubando minha frase, falta Daniel. algumas. Então você deve ter feito tudo, né? Não, só falta de história, de geografia e. Não, falta só de filosofia e educação física. Ah, porque pela sua fala, para Pra que mim eu vou também esperar só uma falta semana a se eu mesma posso fazer coisa. em um dia? Quem que é essa Ué, pessoa de Daniel, você três? completou o resto ontem à noite? Quem é essa pessoa de 3 pontinhos aí? Sim, cara, eu fiquei um pouquinho acordado e fui fazendo. Vocês têm noção de quem que tá entrando com Mano, eu três só não pontinhos e completei o saindo? resto ontem tudo, porque eu Não, tava com uma professor, dor eu de não sei nem cabeça quem do é, não. inferno, meu amigo. Vitor Hugo? Daniel? Eu? Não, sei não quem é, não, Não, professora. professor, eu não conheço, não. Tem, Nunca tem vi na entrado, vida. tem entrado nas outras aulas também? Entrou umas 2 vezes, mas ninguém sabe quem é, não. Ah, eu sempre pergunto, essa pessoa sai. Sei lá, Então deve tá. ser alguma pessoa, ou um espião russo, sei lá, um espião chinês, querendo descobrir sobre nossos hábitos. Vai que cola. Não, tá querendo aprender um pouquinho mais de geometria, né? Então Aí tá eu bom. não Então